E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos finalizar os anos 70 fazendo a parte 2 dos bastidores ano a ano da DC Comics, agora na Era de Bronze. Se você é novo aqui, eu já fiz todos os anos anteriores na playlist acima, então assiste lá e volta para esse vídeo. Entrando aqui agora no ano de 1975, para compensar a redução de página das revistas no ano anterior, a DC decidiu lançar 16 novos títulos, entre elas a revista do Coringa, que foi relançada até pela Panini nos últimos anos, e a palavra da DC nesse ano era competição, principalmente com a Marvel, né? Sempre tinha esse vai e volta quem estava na frente naquela época. E apesar de nesse ano ter surgido o primeiro crossover entre as duas editoras, não foi de personagens e sim de editores. O Stan Lee e o Carmine Infantino produziram uma única HQ do Mágico de Oz, que também teve a participação do Roy Thomas no roteiro e do John Buscema, do Tony Zuniga e do John Romita. Além disso, o Batman também ganhou uma revista própria com personagens do seu universo chamada Batman Family, né? Similar ao que o Superman tinha ganhado no ano anterior, e nessas revistas traziam histórias também conjuntas do Robin e da Batgirl. E após o sucesso da edição número 100 da revista da Liga, os 7 Soldados da Vitória retornam mais uma vez, agora na Adventure Comics de 438 até a 443. E ainda nesse ano de 75, a DC decidiu criar uma revista chamada Primeira Edição Especial, que introduziu vários personagens novos, naquele estilo da Showcase que tinha lá nos anos 50. E nessa revista apareceu alguns personagens, como o Atlas, que nós já até comentamos numa live recentemente, que ele é diferente do Titã grego, né, no caso o Atlas também. O Warlord, que trazia todo aquele mundo dos Skartaris lá. E também surgiu aqui o Starman Mikhail Thomas, né, a primeira versão do Starman da Terra 1 pré-crise. E nessa revista o Kirby retorna com o Caçador, personagem criado lá nos anos 40, mas aqui ele trazia uma nova versão com o Mark Schwann, ao invés do Paul Kirk, que era na versão anterior. Mas o Caçador não ganhou revista própria e 2 anos depois foi dada uma importância maior para ele, conectando os caçadores com a tropa dos Lanternas Verdes. Ainda nesse ano de 75, vários personagens que não ficaram muito conhecidos foram criados, como o Stalker, o Sem Alma, que na verdade era um anti-herói, o Thor, né, sem o H aqui, que era um Homem das Cavernas, e na mesma temática das cavernas tinha também o Kong. Também tinha o Richard Benson, né, conhecido como o Vingador, na revista Corporação Justiça, e o Hércules, né, num mundo pós-apocalíptico, após a Terceira Guerra Mundial, que trazia uma proposta muito boa até de linkar essa história com o Kamandi e os Cavaleiros Atômicos. E já um bastidor muito importante é que o Neil Adams e o Jerry Robinson, eles tomaram a frente para convencer a DC a pagar uma pensão ao Jerry Siegel e o Joe Shuster, né, e suas famílias pela criação do Superman. E nas outras mídias, a DC rapidamente consertou o erro do ano anterior em relação à série da Mulher Maravilha, e aqui ele contrata a Linda Carter para estrear o seriado da Amazonas, durando 3 temporadas pela ABC, e foi um grande sucesso, talvez não no nível do Batman, mas foi sim. E uma curiosidade também dessa série é a participação da atriz Deborah Winger como a Moça Maravilha, que participou durante 3 episódios. E também nesse ano foi criada a série da Isis, né, estrelada pela Joanna Cameron, que depois ela viria fazer até participações na série do Shazam. E entrando aqui agora no ano de 76, podemos destacar aqui que o Sol Harrison virou o novo presidente da DC e a Jeanette Kahn, né, com 28 anos, substituiu o Carmine Infantino como o editor-chefe da DC. E agora sim podemos falar DC Comics, porque nesse ano, graças justamente a Jeanette, eles decidiram trocar o nome lá da editora, que era National Periodical Publications, e passou a se chamar DC Comics, lançando a nova logo que durou 28 anos. E só para completar, o Paul Levitt virou o coordenador editorial e o Joe Orlando era uma espécie de gerente editorial. E o preço nesse ano de 76 também não parava de subir, né? As páginas reduzindo, ok, reduziu uma única página em relação ao ano anterior, mas a DC agora decidiu cobrar 30 centavos nos preços da revista. E por conta disso, 11 títulos foram cancelados, mas 21 novos foram adicionados numa tentativa de aposta mesmo. Um outro destaque é que na revista All Star Comics, que contava as aventuras da Sociedade da Justiça lá na Era de Ouro, ela retorna aqui nos anos 70 com sua numeração original nas mãos do editor Jerry Conway.
E nessa revista, os antigos membros da Sociedade da Justiça retornam para guiar os novos personagens, por exemplo, a Poderosa que surgiu por aqui. E graças à luta do Neil Adams e do Robinson, os nomes do Shuster e Siegel voltaram a aparecer como os criadores na revista Superman a partir da edição 301. O Siegel até apareceu como convidado de honra em uma convenção da DC chamada Super DCCon, outros até apareceram também como Bob Kane e o Sheldon Mayer. E também ao longo dos anos, a Jeanette Ken também fez questão de que outros criadores de personagem levassem os devidos créditos pelas suas criações. Isso é muito legal também. E os Estados Unidos estavam fazendo aqui 200 anos da sua independência, né? E para celebrar, a DC fez uma história do Superman viajando até 1776 para presenciar esse momento. E nesse ano também voltou a revista do Lanterna e Arqueiro Verde a partir da edição número 90, e foi também nesse ano que os códigos de barra apareceram pela primeira vez nas revistas da DC. Eu não sei nas demais editoras, mas pelo menos o código de barra já existia comercialmente desde 66, ou seja, 10 anos atrás. E ainda nesse ano a DC lança a revista Origens Secretas dos Super-Heróis em capa dura, publicando as origens dos personagens lá da Era de Ouro. E nesse ano uma outra revista criada foi da Sociedade Secreta dos Supervilões, que nós fizemos o vídeo aqui recentemente, 2 semanas atrás, então vocês podem ver tudo por lá. E lembram também do Morcego Humano, o vilão do Batman? Ele também ganhou revista própria, mas somente com 2 edições. Talvez virou moda depois que o Coringa ganhou aquela revista própria dele também, né? E falando também em Batman, a Lady Shiva foi criada na revista Richard Dragon, o Lutador Kung Fu, número 5. Outro criado também foi o Retalho, que até fiquei bem frustrado quando ele até apareceu na série do Arrow, que ele era muito poderoso, mas logo descartaram o personagem por lá. Então ele surgiu aqui nesse ano também. E a Mulher Maravilha retorna para a Liga da Justiça finalmente, né, na edição 128, depois de muito tempo que ela ficou fora. E já nos Jovens Titãs, eles tinham sido cancelados 3 anos antes e voltaram aqui em 76 a partir da edição 44 com a primeira aparição do Dr. Luiz. E um dos melhores personagens da Legião dos Super-Heróis, que foi criado pelo Jim Shooter, que é o Karate Kid, ganhou a revista própria, e isso foi um grande feito. Eu acho que foi o primeiro personagem da Legião a ganhar a revista própria, e eu acho que é um dos únicos também. E também pela primeira vez surgiu uma revista de um produto da DC de outras mídias, que foi a revista dos Super Amigos, que era um enorme sucesso também nessa década de 70. Essa revista não era canônica em relação ao desenho, mas valia muito a pena as histórias. E ainda nesse ano surgiu também a revista da Isis, resultante da série de TV. E para finalizar esse ano de 76, a DC e a Marvel teve seu primeiro crossover de personagens. O Superman encontrou o Homem-Aranha para combater o Lex Luthor e o Dr. Octopus. E tem aquela clássica cena do Homem-Aranha dando um murro do Superman e quase quebrando a mão. Eu não sei como é que ele não quebrou mesmo, de verdade. Partindo agora para o ano de 77, a DC estava assim a todo vapor para recuperar a força, né, que ela tinha no mercado. E ela lançou mais 12 novos títulos nesse ano, com um total de 49 revistas desde 75. E adivinha, mais um aumento de preço. Agora as revistas custavam 35 centavos. Alguns personagens ganharam revista própria, um deles foi o Jonah Hex, né, que teve seu título próprio graças ao sucesso que ele estava fazendo na HQ Weird Essence Tales, né, mas que em seu lugar ficou um novo personagem chamado o Escalpador. Outro personagem que também ganhou sua revista própria foi o Raio Negro, que eu já contei a história dele em 2 vídeos aqui acima. Até muita gente não assistiu esse vídeo, é uma pena. Pessoal, tá muito bom, assistam lá depois, né, dê uma chance. E ele não foi o único personagem negro a ganhar a revista solo, né. Teve também um outro protagonista na nova revista do Homens de Guerra. E também tivemos alguns retornos, né? Após 5 anos, a revista dos Novos Deuses retorna agora nas mãos do Jerry Conway na escrita e desenhada pelo Don Newton. Já o Aquaman também retorna, estava naquele atos lá, né, com desenhos do Jim Aparo a partir da edição 57 da revista própria. Já falei da história completa do Aquaman nessa série de vídeos acima também. E após 9 anos, a Patrulha do Destino retorna na revista Showcase número 94. E a Mulher Maravilha aqui teve seu primeiro encontro cronologicamente com sua contraparte da Terra 2 lá no ano de 1943. Aqui a Mulher Maravilha da Terra 1 acaba indo parar no passado, lá na Segunda Guerra, na Terra 2. Já na revista do Superboy e a Legião dos Super-Heróis número 226, temos aqui a primeira aparição da Vesper, que seria a única da Legião a ser recrutada pelo Monitor lá na Crise nas Infinitas Terras, alguns anos depois.
E o Arqueiro Verde, né, e a gente também, descobre que a origem da Liga da Justiça era tudo uma mentira, e conhecemos até a origem ultra secreta, que também já contei no vídeo acima tudo sobre isso. E já que a Liga teve uma nova origem, então a Sociedade da Justiça também teve sua origem recontada na revista DC Special número 29. Já na Detective Comics entraram o escritor Steve Englehart e o desenhista Marshall Rogers, e muitos dizem que essa é a versão definitiva do Homem-Morcego, e tem até um destaque aqui para a história que o Dr. Hugo Strange descobre a identidade do Batman. Ah, e esses mesmos artistas trouxeram 3 anos depois o Senhor Milagre de volta para sua revista própria a partir da edição 19. A Caçadora da Terra 2 também foi criada nesse ano, e logo descobrimos que ela é filha do Batman com a Mulher Gato, ambos da Terra 2. E de personagens novos podemos destacar também aqui o Shade, que é o Homem Mutável, mais uma criação do Steve Ditko, que pra mim ele gastou toda a criatividade dele no Homem-Aranha, porque na DC suas criações não fizeram tanto sucesso. E na TV, o canal CBS fez um novo desenho chamado As Novas Aventuras do Batman, durando somente 16 episódios, e é nesse desenho que tem o Batmirim com a vibe de não tô bem não, né? Porque tá muito estranho aqui. E a série de TV da Mulher Maravilha muda da ABC para a CBS, saindo da Segunda Guerra, né? As histórias sempre no passado, e agora se passando no presente. E ainda nesse ano de 77, a DC cancela revistas como Young Love, né, dando o fim daquela fase de revistas de romance da DC. E para finalizar esse ano, a DC preparou uma série de livros chamado Super A e Super B para ajudar lá nas escolas a alfabetização dos alunos. O ano de 78 deveria ser o ano da DC por conta da expectativa do filme do Superman, que sairia em dezembro desse mesmo ano. Deveria ser a explosão da DC, teve até uma logo disso, no sentido dela vender muito mais, criar cada vez mais revistas. Eles arriscaram até em aumentar a quantidade de páginas, né, com as histórias, porque antes era 17, aumentaram aqui para 25. Também aumentaram o preço para 50 centavos, mas toda essa estratégia foi um fracasso. E essa fase ficou conhecida como a implosão da DC, que nesse ano teve baixas vendas, aumento nos custos, e teve até um inverno que dificultou toda a logística, distribuição e tudo mais. E dessa forma, 31 revistas, né, de 31 títulos foram cancelados nesse ano. A DC decidiu criar até uma revista em 2 edições chamada Comic Cavalcade Cancelada, né, que trouxe várias ideias de histórias que iriam sair caso essas revistas não fossem canceladas. E uma delas, né, foi até que eu falei recentemente da revista da Sociedade Secreta dos Supervilões, teve 2 edições, né, que tinha só os rascunhos preto e branco, que nós não iríamos ver mais o futuro dessas histórias. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que em 72 a DC lançou a revista All New Collector's Edition, né? E foi no ano de 78 que teve uma das capas mais famosas com a luta do Superman e o lutador de boxe Muhammad Ali, né? Desenhada ali pelo Neil Adams. Ainda nessa All New Collection, na edição 55, fizeram uma edição do Superboy com toda a legião de super-heróis, assim, foi tido como uma das histórias definitivas deles, e lá finalmente tem o casamento do Relâmpago e a Satúrnia. Já na revista Superboy e a Legião número 241, começou o maior arco de histórias até então, durando 5 edições, que até essa saga chamada Terra em Guerra, que foi escrita pelo Paul Levitz, que teve uma fase bastante aclamada à frente da Legião. E essa história entra para o rol das mais marcantes da DC. Uma hora eu trago para vocês aqui também. Já os Titãs se separam na edição 53, né, numa revista aqui que eles estavam sendo manipulados mentalmente a lutar com cada um de seus mentores. O outro fato também é que o Jerry Conway criou a revista própria do Nuclear, que foi um dos grandes sucessos também na época, logo depois ele foi pro Super Amigo e tudo mais, e também criou a revista do Gladio, né, que eu sempre achei um personagem um pouco desconhecido, mas até que ele fez sucesso quando ele apareceu em Lendas do Amanhã, né. É tanto que o Nuclear também aparece lá nessa série, mas uma outra versão dele. Já a revista Showcase número 100, ela fez o incrível feito de colocar 60 heróis em uma única história. É mais ou menos uma prévia do que veríamos na crise uns anos depois. E ainda assim na DC foi criada a revista DC Comics Apresenta, estrelando o Superman mais algum convidado, no mesmo estilo das histórias do Batman lá na The Brave and the Bold. E outra informação é que o Júlio Schwartz, que foi um dos mais influentes na Era de Prata, deixa o editorial das revistas da Liga, Flash, Batman e Detective Comics, ficando somente nos títulos do Superman.
E falando no Homem de Aço aqui, em comemoração aos seus 40 anos de personagem, na revista Action Comics número 484, finalmente tivemos o casamento do Superman e da Lois da Terra 2. Para mim isso foi um marco histórico e poucos lembram, citando somente o casamento das versões pós-crise que foi em 96. Mas esse foi o primeiro de todos e muito marcante. Uma outra marca importante aqui na revista do Lanterna Verde, que ainda tinha a parceria do Arqueiro Verde, chegou aqui na edição número 100. E na época, por $4, você adquiria sua carteirinha de membro das Super Estrelas da DC, que ainda havia um quiz, e o Dan Didio, que foi um dos chefes da DC nas últimas décadas, acertou as 31 perguntas sobre o Lanterna Verde. E sabe a palavra graphic novel? Aqui foi dita pela primeira vez pelo Will Eisner ao descrever o livro dele, O Contrato de Deus. E para fechar esse ano, teve o filme do Superman, que foi um sucesso de crítica e público e mostrou para todos que poderia fazer o homem voar. E eu sei também que eu só faço anúncios aqui, mas eu queria ter tempo para cumprir minhas promessas. Mas sim, eu vou fazer depois uma série de vídeos dos filmes da DC, contando os bastidores lá de cada um desses filmes para vocês. Beleza? E para finalizar esse vídeo, entramos aqui no último ano nessa parte, no ano de 79. Aproveita e já deixa o like se estiver gostando. Para controlar o fiasco da DC no ano anterior, eles cancelaram 20% das suas revistas e não queria colocar nada de novo, mas por conta do sucesso do filme do Superman, eles investiram somente em coisas relacionadas ao Homem de Aço. Primeiro com a minissérie em 3 edições, O Mundo de Krypton, explorando melhor a origem do Kal-El. Enquanto isso, a revista Superboy e a Legião dos Super-Heróis, ela muda de nome para somente Legião dos Super-Heróis, e uma nova revista chamada The Adventures of Superboy é lançada. Ainda sobre o Superman, ele e a Supergirl conseguiram trazer ao seu tamanho natural a cidade engarrafada de Kendall. Aliás, por conta do filme, o Superman volta até a trabalhar no Planeta Diário e a Action Comics chega a seu marcante número de 500 edições. Já sobre o Batman, na edição 307 da sua revista própria, temos aqui a primeira aparição do Lucius Fox, a revista foi escrita aqui pelo Len Wein. E falando no Homem-Morcego, foi nesse ano que morreu o Batman da Terra 2, que é uma história muito marcante para o personagem. Acho que, aproveitando até essa vibe, a Mulher Gato da Terra 2 tinha até ficado do bem, eles tentaram fazer a mesma coisa com a Mulher Gato da Terra 1. O Frank Miller, ele desenha o Batman pela primeira vez numa história de Natal chamada DC Special Series número 21. E após 46 edições, o Lanterna Verde volta a ter sua revista solo na edição 123, retornando com histórias focadas no espaço. Uma outra revista muito importante na época foi a Adventure Comics número 466, mostrando como aconteceu o fim da Sociedade da Justiça lá em 1951, quando o governo os obrigou a revelar suas identidades e eles preferiram deixar a vida de herói do que se submeter a isso. Na revista da Liga da Justiça número 171 ocorre a morte do Senhor Incrível da Terra 2, que aconteceu em mais um dos encontros entre Liga e Sociedade. E todos até pensavam que tinha um traidor entre eles, mas o vilão foi o Espírito Rei que possuiu o corpo do Jay Garrick e cometeu esse assassinato. Em Flash 275 ocorre a suposta morte da Iris nas mãos do Flash Reverso, mas depois descobrimos que ela foi parar lá no século 30, é tanto que quando começa a crise, o Flash está lá nesse futuro também, depois que ele volta e tudo mais. E o canal CBS produz o desenho do Homem Borracha, e para colocar uma representatividade, eles colocam um ajudante havaiano chamado Ula Ula, bem estereótipo. E o Homem Borracha volta a ter suas histórias a partir da Adventure Comics 467. Já o canal NBC produziu 2 episódios do especial de TV Legend of Super Hero, que aparece vários personagens do live action. Eu recomendo demais, tem lá no YouTube, vocês podem dar uma olhada aí, é muito bom. Uma outra figura importante que se junta a DC nesse ano foi a Karen Berger, como assistente do Paul Levitt. Ela vai fazer história também ao longo dos anos. E aproveitando o hype do filme do Superman, foi lançado seu primeiro jogo lá no Atari. Nesse jogo aqui você podia controlar ou o Superman ou o Clark, e o objetivo era consertar algumas pontes destruídas pelo Lex. Sei que dá pra ir voando, assim, se você fosse atingido com Kryptonito, você perdia seus poderes lá, e tinha que pegar um beijo da luz para voltar ao normal. Lembrando que um dos primeiros vídeos aqui no canal eu fiz aqui jogando todos os jogos Superman, então vocês podem ver por lá.
E uma coisa muito importante fora dos quadrinhos desse ano é que a primeira-ministra, né, a Margaret Thatcher, que era bem conservadora, começou a perseguir os escritores da revista 2000 AD, né, que tinha artistas como Alan Grant, o Brian Boland, o Dave Gibbons, que começou aí a chamada invasão britânica, né, que foi o momento onde vários artistas do Reino Unido vieram para os Estados Unidos e muitos deles entraram para DC. Então é isso, pessoal, falta só terminar a metade dos anos 80 e finalmente finalizaremos os bastidores da DC com o pré-crise completo. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série, porque dá muito trabalho, então eu peço para vocês só uma coisa, deixa aqui o like, não, peço mais coisa também, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com os amigos, e é isso, até a próxima semana, mas sempre estou colocando shorts, estou fazendo as nossas lives aí de quinta-feira, e sempre participe com a gente aí se puder. Então é isso, até a próxima, e valeu!